a gente vai falar um pouco, né, do que a gente vem fazendo aqui no Magalu, nos Labs, né, como que a gente vem, como que os times trabalham, né? Mas primeiro a gente vai falar um pouco, né, um pouco dos números, né? O que é o Magalu em números, o que representa a companhia, né? Na verdade, o ano passado a gente fez 43,5 bilhões, né, em vendas. Parece ser uma graninha aí, né? Tipo, é uma graninha razoável, né? Dá para comprar um bom carro. Dá, eu acho que dá, talvez dê. A gente tem 33 milhões de clientes ativos, né? Ou seja, o que acessa os nossos sistemas, né, via multicanais, né? Então, via lojas, celulares, websites, integrações, né? Então, é um número razoável, né, de usuários, né? A gente tem mais de 1.300 lojas físicas, né? Lojas físicas, o que é um número também grande, né? E essas lojas, elas acessam o nosso sistema para fazer as vendas, né? Nossos sistemas são multicanais em geral, então elas também usam o nosso workload, né? E o crescimento do e-commerce também, 121% no quarto trimestre de 2020, né? Também parece ser um bom número, né? Afinal de contas, o e-commerce vem sendo uma boa parte do faturamento da empresa, né? O que deixa mais responsabilidade para mim, para o Cássio aí, que tem que trabalhar ali bastante ali, né? Isso daí, né? Beleza, aqui um pouco do nosso ecossistema, né, de empresas, né, que eu acho que todo mundo vem olhando, né, na internet, as notícias, né, das compras, né, quase que em seriais do Magalu, né? Então, o Jovem Nerd, né, tem a Netshoes faz algum tempo, né, a iFome, recentemente a Kabum, né, que para a gente é bem legal, né? Então, é um ecossistema gigantesco, né? De diferentes sistemas, de diferentes práticas, de diferentes nuvens, né? Então, a gente ali tem que lidar com isso durante o nosso dia a dia, né? E são mais de 45 mil pessoas trabalhando nisso, né? Também parece ser um número razoável, né, Cássio? Então, sempre começou assim, Cássio? Foi desde o início, assim, 45 mil pessoas? Não. E para ter essa história, para contar um pouco dessa história para vocês, eu tive que procurar os dinossauros do Labs. Isso é bastante interessante. De cara eu já tenho que contar um pouquinho, porque o pessoal já... A gente fala de Magalu e o pessoal não sabe que tem toda uma distinção aí, tá? A gente está como se diz, a gente está no guarda-chuva aí, que é o Magalu, e dentro desse guarda-chuva, debaixo ali daquele guarda-chuva, a gente tem o Labs, o Luiza Labs, que é toda a parte de TI. A gente vai passar um pouco de números dessa parte, que é a galera que está desenvolvendo sistemas e tudo mais. E, que nem eu disse, eu tive que procurar os dinossauros aqui dentro. E uma coisa que me surpreendeu é que, sim, eles ainda estão aqui. Existem, no meu time, eu tenho pessoas que têm 7, 8 anos de Magalu. Então, ou seja, eles participaram de todo esse processo. Eu comecei a perguntar para alguns deles como é que era, como é que foi, tá? Inclusive, tem um que ele estava lá no comecinho. Tem um cara no meu time que ele que tá ali na nossa tribo ali, ele pertence. Ele estava lá naquele começo, tá? Então, voltando lá atrás, o que acontecia? O Magalu, por si, ele tinha diversos sisteminhas, mas que eram feitos junto com o pessoal de e-commerce, mas não tinha... ainda era um pouco separado isso, tá? Ainda era pequeno, ainda era uma TI que estava dentro de uma empresa física, tá? E, de repente, eles começaram, poxa, vamos fazer uma coisa, vamos realmente ampliar isso. E tudo começou com 2 pessoas, tá? Lá atrás tinham 2 pessoas numa salinha, parece até a história e tal, mas eram 2 pessoas numa salinha que começaram a desenvolver, fizeram um primeiro sistema, mostraram para a diretoria achou aquilo fantástico, nossa, foi muito incrível. Essas 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas, tá? Eu estaria aqui sendo injusta com alguém, falar só 2, acho que foram 2 ou 3, elas acabaram, e detalhe, essas 2 ou 3 ainda estão presentes entre nós lá no Labs, e essas 2 ou 3, eles começaram, fizeram aquele monolito, e aquilo foi, nossa, a gente tem um sistema, isso se tornou o Labs, era uma salinha, esse Labs, ele acabou indo com o tempo, né? Vocês estão vendo que tem uma linha de 2011 até 2015, em que foi crescendo, e de repente, nossa, agora eram 70 funcionários no Labs, e aqui a gente está falando só de Labs, tá? Só a parte de TI. E nesse tempo,
tem alguns que, inclusive, foram os responsáveis por contar as histórias. Eles falaram, não, a gente começou, fez um monolito, esse monolito funciona. Só que a gente tem um grande problema, porque o Labs, ele tem a parte física e ele tem o e-commerce. E, de repente, tem o dispositivo móvel e essa multicanalidade, ela começa a crescer. Então, a gente começa a ter gente vindo de vários sistemas. Então, aquilo que era só aquele pequenininho, aquelas 3 pessoas na sala, então, de repente, aquilo começa a crescer. E para dar conta desse crescimento, e ele foi justo em um boom, onde o Magalu também passou por uma digitalização, tá? Nesse período, 2011 até 2015, foi um período em que o Magalu começou a se digitalizar, começou a entrar nesse mundo, que hoje é um mundo físico e digital, sabe? A gente tem as lojas, que acessam o mesmo sistema que a pessoa está ali acessando também do celular ou de outros meios. Então, foi contratando as pessoas, os times foram se organizando, e daí a gente foi crescendo, e o detalhe, não tem como esse monolito, à medida que as pessoas estão trabalhando juntas, ficar sempre aquilo ali. E que nem eu falei, o Labs, de quando começou até 2015, ele ainda era, sabe, ele ainda recebia, beleza, ele ainda tinha uma única função, que era um controle que era uma venda. De repente, a gente tinha controle de estoque e tinha toda a parte que controlava e gerenciava a parte física. Então, você imagina tudo isso crescendo. Você tem, eu até comentei com o Cláudio hoje mais cedo, que aqui a gente tem todo um pessoal que cuida de pessoas, lojas físicas. Então, você tem times que estão fazendo sistemas que se integram e comunicam com o PDV da loja e... Então, você tem toda aquela parte, aquele sistema da parte física, você tem times que estão responsáveis pelas aplicações móveis e tudo mais. Cara, isso foi... Nossa, a gente precisa, até mesmo para controle de usuários, isso daí vai ter que ser separado. A gente vai falar um pouco de como é que a gente se divide em termos de tribos, squads e etc. Mas, cara, à medida que vai crescendo, vai passando por reorganizações, tá? Então, mais ou menos nesse período, 2015, foi quando, nossa, agora vamos digitalizar, veio Super App, daqui até aqui, vem Super App, vem o site, um site mais moderno, você tem um crescimento muito grande, e daqui até aqui, a gente cresceu em muitas pessoas, e, mais recentemente, se a gente pegar um período que vai mais ou menos de 2017, 18, 19, acho que foi 18, né, 18, 19, 20, começou a aquisição de empresas. E com isso cresceu mais ainda. E as integrações que a gente vai fazendo, sabe, do Super App com o Netshoes, e de repente a Equifome. Então, assim, essas integrações com outros sistemas. Então, tudo isso dá para ter uma ideia da dimensão e um pouco da história. Que tudo era começando no monolito e quando precisou de realmente quebrar isso, a galera, até hoje, inclusive, a gente tem ainda um pouco de legado, não é segredo para ninguém que toda empresa tem o seu legadozinho ali, mas até hoje a gente está cada vez mais tirando esses legados e transformando todos em microserviços. Pode passar aí, claro. E hoje, que nem eu disse, nós somos, vocês viram ali que é 1.700, a gente já está com mais de 1.300 devs, tá? Eu acho que é pouquinho, né? Esses devs, a gente se divide, a gente vai falar um pouco dessa org um pouquinho daqui a pouco. Só para vocês terem uma ideia do que a gente enfrenta aqui no Labs, tá? A gente teve na Black Friday de 2019 300k de clientes ativos simultaneamente. Imagina a sua API ter que segurar uma carga dessa. Pessoal, é bom estudar muitas coisas que o Wesley passa aí, porque precisa para conseguir segurar. Cara, às vezes a gente acaba vendo sistemas que, de certa forma, aí são super, entre aspas, assim, que as pessoas vão usar, que, de repente, cara, você coloca 200 pessoas simultânea, o negócio abriu o bico. 2.000, né? 200.000, né? Quando a gente está indo para 300.000, esses números, o jogo muda completamente, né? Para conseguir fazer sistemas escalarem dessa forma, né? Depois eu quero ver quais são os macetes que vocês estão fazendo aí, porque eu quero também, eu vou ter que suportar aqui 300.000 clientes ativos aqui também, é muito aluno, então vocês já viram, né?
Manda ver. Pô, e continuando, a gente tem mais de 900 sistemas. Como eu disse, a gente foi quebrando. Então, hoje você tem vários sistemas. E quando eu digo sistemas, é porque a gente tem BFFs, ou seja, back-ends for front. A gente vai ter front-ends, back-ends. Que nem eu disse, a gente tem APIs. Tá? A gente vai falar, o Cláudio daqui a pouco vai dar uma aula aí sobre essas APIs. A gente tem cara, tudo que você vai fazer no Magalu hoje, pode ter certeza que você está acessando 2 a 3 sistemas ou até mais, tá? Isso daí não é... Hoje a gente está muito quebrado. Hoje a gente tem tudo que vai ser desenvolvido, a gente já vai separando. Já tem uma responsabilidade muito nítida. Até para todo mundo conseguir trabalhar e escalar. Então, cara, mais de 900 sistemas... Você imagina aí a quantidade de bancos de dados que tem por trás, a quantidade de BFFs, a quantidade de mensageria que tá no rola aí para suportar esses 900 sistemas e se integrarem. Então, é um trabalho muito árduo e a gente tem muitas pessoas exatamente cuidando, cada um com sua responsabilidade, tá? A gente tem a parte de pagamento, tem times especializados só cuidando da parte de pagamento, cuidando da infraestrutura, cuidando da segurança. Então, cada time cuida do seu próprio... Cada time cuida da sua responsabilidade ali. Hoje são 6 escritórios, a galera, eu estava vendo no chat, a galera falou de Franca. Os escritórios andam um pouco fechados, acho que alguns já voltaram a funcionar. Mais uma boa notícia de quem está assistindo a nossa palestra aqui. Vocês viram que eu sou de BH, né? Eu falei lá no comecinho. O Magalu está contratando remoto. Hoje, no meu time mesmo, nós somos 2 de Belo Horizonte. Tem uma galera lá de São Paulo, mas quando eu entrei, também entrou do Pernambuco. Então, assim, o Magalu está no Brasil inteiro e estamos contratando do Brasil inteiro. A gente vai falar um pouquinho das vagas daqui a pouco, mas é isso. A gente tem 6 escritórios em 5 cidades, mas que nem eu falei, a gente tem um remoto aí também. Agora nós vamos falar um pouquinho de como é que a gente se organiza, né? Fala aí, Cláudio. Boa, né? Como o Cássio falou, né? Tipo, não dá para fazer tudo isso, todo mundo na mesma equipe, né? Não escala. Né? Um monolito só, né? 1.300 pessoas. Cara, a gente vê time, a gente tá lá num timezinho, 5 pessoas, já dá uns conflitos no Git, cara. Imagina 1.300 pessoas publicando num sistema só, né? Não rola, não dá. Imagina se fosse um SVN, então, cabala. Nossa, CVS, meu amigo. Né? Como o Cássio falou, né? A gente se divide para conseguir as tarefas aí, né? Para atender as demandas de negócio, né? Então a gente tem uma área menos granular, né? Uma área que atende uma vertical, né? Então essa área ela é um conglomerado de tribos e de squad, né? Então ela atende, por exemplo, pagamentos, por exemplo, é a vertical. A tribo é como se fosse um capítulo ali que tem várias squads ali dentro que falam sobre um determinado assunto, né? Então, cada squad, como o Cássio falou, né, ela é totalmente independente, ela tem seus squad leads, ela tem seus desenvolvedores, ela toma as decisões e depois a gente vai falar o que acontece depois de tomar as decisões, né? Então, e como que isso se torna, né? Porque a princípio parece bastante tentador, né? A ideia de você ter uma squad e fazer o que quiser, né? Só que quando você trabalha num ecossistema um pouquinho maior, isso traz alguns percalços ali que algumas tribos nos ajudam a atuar, né? Como que é o caso da minha e do Cássio, né? Elas são tribos que, na verdade, elas não trabalham especificamente sobre o negócio, né? Elas são tribos de suporte, né? Para todas as outras tribos de negócio da empresa, né? Então, a tribo do Cássio trabalha na arquitetura e eu trabalho numa tribo de APIs, né? E a gente vai explicar um pouco do que cada um faz, por que existem essas tribos, né, dentro do lado. Você quer falar mais alguma coisa aí, Cássio, sobre? Eu acho que a gente poderia apresentar, então, qual que é a sua... que eu sei que você vai falar depois, mais especificamente o que vocês fazem, mas qual que é a sua tribo e seu squad? Claro. Eu sou tech lead da tribo de APIs, né? Então eu sirvo ali como suporte, né? A squad de gateway e a squad de governança. Então a gente vai ver daqui a pouco. Ô Cláudio, você podia explicar um pouco melhor essa história de suporte? Só para garantir, eu sei que tá todo mundo aí antenado e entendendo, só para garantir que você não seja confundido com
o cara do suporte da impressora ou qualquer coisa desse tipo, tá? Esse suporte é meio que time de plataforma mesmo, né? Para garantir que a empresa vai rodar por conta de vocês, né? Exatamente, Wesley. A gente meio que gerencia os trabalhos cross, assim, né? Então o time, eu estou precisando de uma API para um determinado contexto, né? Esse time de squad, né? Por exemplo, a squad de pagamentos digitais. Eles vêm até a nossa tribo, né? Fala, cara, alguém poderia ajudar aí a criar uma API legalzinha, com padrões REST, tudo bonitinho, documentada, portal. Então, a gente suporta os times nessas decisões, né? Que tangem a API, né? Então, é esse o nosso trampo, né? De garantir ali que tudo funcione padronizadinho, né? Que o gateway esteja configuradinho, bonitinho, tenha segurança ali e que a gente possa trabalhar com uma API de uma maneira legal, assim, para que todo mundo possa consumir feliz, né? essa API. É uma garantia, né, de que a gente está fazendo aqui. Todos os times estão fazendo ali um bom trabalho também, gerando métricas, olhando métricas. A gente vai falar um pouquinho disso aí, que a gente tem uma preocupação bem grande com métricas. E eu costumo até brincar que tanto o meu trabalho quanto o do Cláudio, se fosse um RPG, a gente seria o clérigo do grupo, tá? Enquanto a galera tá ali tancando, você tem o bárbaro, você tem o guerreiro, a gente tá ali atrás curando, saca? Então, esse aí é o papel das nossas duas tribos. E falando um pouco da minha, só antes do Cláudio puxar aí, eu tô na tribo de arquitetura distribuída e a squad de arquitetura distribuída